Então, se você tá aí acordado, com a alma fazendo barulho enquanto o mundo finge dormir, se tem alguma coisa dentro do peito que pulsa mais do que devia, uma lembrança que você jurava que era sua e agora já não sabe mais, fica, deita, anda em círculos. Faz o que quiser com o corpo, mas deixa o ouvido aberto e o coração um pouco mais mole, só por hoje. Porque o que a gente vai conversar aqui não é bonito nem fácil, mas é urgente. É sobre quando alguém pega sua memória pelas beiradas e começa a desfiar, fio por fio, até que você já não saiba mais se viveu mesmo ou se inventou tudo numa carência qualquer. Esse episódio não é manual, nem conselho de mesa de bar. É só um corpo tentando lembrar o que sentiu e te convidando a fazer o mesmo. Se você já duvidou de si, se já te chamaram de exagerado, louco, sensível demais, esse episódio é teu. Desde que me escute com o corpo inteiro. Porque o que eu tenho para te dizer hoje não vem das teorias. Vem daquelas madrugadas em que a gente se pega em silêncio, sem conseguir dormir, olhando para o teto como se ele fosse responder alguma coisa. Eu quero falar da dúvida. Mas não daquela dúvida filosófica, bonita, cheia de interrogações nobres. Eu tô falando da dúvida suja, implantada, semeada a conta-gotas por alguém que você jurava que te queria bem. Quero falar sobre quando fazem você desacreditar da sua própria lembrança. Sobre o momento exato em que você sente algo, tem certeza que viu, que ouviu, que viveu, mas alguém, com a voz mansa de quem já decorou o script, te diz que não foi bem assim, que você entendeu errado, que exagerou, que tá confuso, que anda muito sensível. É aí que começa o esvaziamento, sutil, gradual, quase imperceptível. Como a água de uma pia que vai embora sem você ouvir. Você vai perdendo a confiança no que sentiu. Vai começando a se perguntar se não foi mesmo loucura, se não exagerou, se não está criando caso. E o mais cruel é que isso, em geral, não vem com gritos. Vem com um carinho perverso. Vem com alguém que te olha nos olhos e diz: eu só quero o seu bem. Eu te conheço melhor do que você mesmo. E você que cresceu acreditando que amor era isso, esse lugar onde a sua versão não importa, acaba se entregando, um pouquinho por dia, um passo de cada vez. Eu já vi isso acontecer mais vezes do que gostaria. Já vi mulheres que se calaram para não parecerem neuróticas. Homens que começaram a duvidar da própria sanidade porque alguém os convenceu de que estavam sempre errados. Filhos que acreditaram que lembravam errado. Gente inteira que virou sombra porque alguém decidiu apagar as luzes por dentro. Tem uma maldade fria nesse tipo de manipulação. Não é o mal escancarado, brutal que a gente reconhece e foge. É o mal que chega de mansinho, com perfume de cuidado, com cara de só estou tentando ajudar. Um mal que se esconde na intimidade. E o pior é que muita gente chama isso de amor, quando na verdade é controle, é poder, é domínio sutil, um domínio que não precisa de algema nem de cadeia. Basta você entendeu tudo errado repetido na hora certa. A manipulação emocional é um tipo de prisão que não deixa marca visível, mas arruína por dentro. Você começa a se autocorrigir, a revisar tudo o que sentiu, a pedir desculpa pelo que não fez, a temer as palavras antes mesmo de pronunciá-las. É uma reeducação emocional silenciosa, uma domesticação afetiva. E no meio disso tudo, a sua memória vira um campo minado. Você pisa em algo que jurava que estava ali e, de repente, tudo explode. É curioso como esse tipo de violência não precisa levantar a voz. Aliás, quase sempre ela fala baixo, fala com afeto, fala com aquele tom doce que ensina, que protege. Mas protege de quê? De você mesmo. Te protege da tua lucidez, te protege da tua história. Eu olho para isso tudo e penso que a maior violência talvez não seja ser traído, ser enganado, ser deixado. A maior violência é ser desacreditado. É você viver algo intenso, real, fundo, e alguém olhar para você e dizer, não foi assim, isso nunca aconteceu. Aí você começa a se perguntar o que mais não aconteceu. Será que eu também inventei aquela briga, aquele olhar frio, aquela noite em que fui deixado sozinho com meus monstros? E nesse ponto você já não é mais você. Já virou um reflexo mal lapidado de alguém que insiste em moldar sua versão. A manipulação não mora só na mentira. Ela mora também na negação do que é sentido. Mora na frase que invalida. No silêncio que castiga. No riso debochado que diz, lá vem você de novo com essas histórias. A verdade é que ninguém precisa gritar com você para te destruir. Às vezes basta uma risadinha na hora errada. E quando você percebe, já está vivendo num cenário em que a única certeza que te resta é a dúvida. Duvida do que sentiu, do que viu, do que pensou.
Duvida até da sua capacidade de lembrar, de se lembrar. Porque é disso que se trata. Fazer você se apagar por dentro. Apagar sua história. Reescrever seus capítulos com a caneta de outra pessoa. Tem algo de monstruoso nesse gesto. E o mais trágico é que muitas vezes você ainda agradece. Agradece por alguém estar te corrigindo. Agradece por ser ajustado. Agradece porque aprendeu que sentir demais é feio, é exagero, é fraqueza. Tem muita gente andando por aí com a alma despedaçada por ter sido desacreditada. E o mais doído é que quem faz isso raramente parece um vilão. São pais, parceiros, amigas, irmãos. Gente que muitas vezes nem sabe que está fazendo isso, porque também aprendeu assim. Também foi ensinado a calar, a duvidar, a controlar o outro na base do afeto truncado. É um ciclo, uma herança. Um modelo de relação que não ensina o encontro, mas a submissão. E o silêncio. Sempre o silêncio. Mas há um momento, às vezes bem depois, às vezes no meio da dor, em que algo dentro da gente começa a ranger. Uma faísca. Um incômodo. Um sussurro que diz, não, espera aí. Eu tenho certeza do que senti. E é nesse instante, breve, frágil, às vezes escondido atrás de muitas camadas de medo, que nasce a possibilidade de ruptura, de desobediência, de lembrança. Porque recuperar a própria memória é um ato de resistência. É um grito, é um renascimento. Não é fácil. Porque quando você passa muito tempo sendo desacreditado, reaprender a confiar em si é como reaprender a andar depois de um longo coma. Você hesita, cambaleia, duvida da própria vontade. E muitas vezes ainda escuta a voz do outro dentro de você dizendo: você não sabe o que está fazendo, vai se arrepender, está sendo injusto. Porque o gaslighting continua mesmo depois que o manipulador vai embora. Ele continua dentro da tua cabeça. E aí o desafio vira outro: desalojar essa voz, reocupar a casa, lembrar que a história é sua, que a dor é sua, que o que foi sentido não pode ser anulado por ninguém. Talvez o maior gesto de amor próprio seja esse: defender a própria lembrança como quem defende um filho. Dizer foi assim sim. Dizer eu senti sim. Dizer você me feriu, mesmo que não aceite. Porque no fim, se você não proteger a sua verdade, ninguém mais vai. E não estou falando daquela verdade impositiva que briga para ter razão. Estou falando da verdade íntima, subjetiva, cheia de lacunas, mas que pulsa. Aquela que dói quando é negada. Aquela que chora sozinha no travesseiro. Aquela que te salvou de enlouquecer quando o mundo inteiro dizia que era tudo coisa da sua cabeça. E olha, mesmo que demore, mesmo que leve anos, mesmo que você precise reconstruir sua história com os cacos que sobraram, saiba que ainda dá tempo. Dá tempo de voltar. Dá tempo de dizer não era loucura, era medo, era dor. Era eu tentando sobreviver ao desamparo. Dá tempo de sair do labirinto da dúvida, de se reencontrar na narrativa que é só sua. Dá tempo, sim. Mas exige coragem. E mais do que coragem, exige paciência. Porque ninguém desaprende a se calar da noite para o dia. A gente precisa tempo para aprender a escutar a própria voz sem vergonha, para confiar de novo no que sente, para se perdoar por ter duvidado de si e principalmente para deixar de pedir desculpas por ter sido ferido. Eu sei, parece pouco, parece nada, mas é exatamente aí que a reconstrução começa. Quando você para de pedir desculpas por ter doído, quando você se recusa a continuar apagando seus traços para caber no contorno que o outro desenhou. Quando você entende que memória não é luxo, é sobrevivência. E se nesse momento tem alguém aí, do outro lado desse fio invisível que nos conecta, se perguntando se enlouqueceu por ter sido desacreditado, eu te digo com toda a força que ainda tenho: não, você não enlouqueceu. Você foi apagado, mas está aqui. E se está aqui, ainda há voz, ainda há lembrança, ainda há futuro. Fica, respira, te reconstrói, porque tua história merece ser contada, e dessa vez por você. E se tudo isso que você ouviu agora fez alguma fresta se abrir aí dentro, se alguma lembrança esquecida piscou no fundo dos olhos, se você sentiu que mesmo na dúvida ainda tem algo em você que resiste, então compartilha isso com alguém que precise lembrar quem é. Manda para quem vive calando o que sente. Para quem já quase se convenceu de que a própria dor não é válida. Porque às vezes tudo o que a gente precisa é ouvir que não tá louco, que o que a gente viveu sim aconteceu, e que a gente merece lembrar sem culpa, sentir sem censura, existir sem pedir desculpas. E se quiser ajudar essa voz a continuar ecoando por aí, curte, espalha. Faz com que essa rádio invisível continue alcançando outras almas no meio da noite. Porque no fim das contas, é isso que a gente tenta aqui. Ser companhia para quem quase se perdeu.
E lembrar que, mesmo em silêncio, a nossa história ainda tem voz.